Se a gente parar para pensar, pô, mas como é que a gente constrói uma sociedade que seja calcada nesses valores da inclusão, da diversidade, a partir, obviamente, do recorte da moda, que é o recorte que a gente está falando aqui, né? E aí a gente tem que começar a desenvolver um pensamento crítico e também participativo da vontade, né, do desejo de sair de uma produção que pensa linearmente, né? Eu tiro da natureza, eu me aproprio da natureza, eu faço um produto, eu consumo, uso, depois eu descarto sem nenhum tipo de cuidado, né? Então a gente vive hoje nessa grande também seara de discussão de como sair desse processo de linearidade, porque esse processo de linearidade ele é completamente excludente, né? Porque ele te elege como a pessoa certa para aquele processo, porque eu estou falando aqui não somente de objetos e produtos, mas estou falando também de existências, né? Da possibilidade de você existir dentro de um sistema sendo respeitado por ele. Então você é escolhido por aquele sistema e aí de repente você passa a não fazer mais parte dele porque você saiu de moda. Ah, vamos fetichizar, vamos celebrar todas as corporidades negras porque é importante falar sobre isso. Não é importante falar sobre isso somente. É importante que você construa um sistema, um esquema, uma relação profissional, pessoal, social, comunicacional, onde essas pessoas ganham protagonismo não somente na frente das câmeras, né? Mas também por trás das câmeras, por trás das máquinas, por trás dos computadores, por trás de todos os mecanismos de produção. E isso é uma metáfora para a moda, mas a gente pode pegar, por exemplo, a produção hoje mais importante de alimento orgânico do Brasil, que é feita por pessoas sem terra. Né? Elas estão sendo colocadas no processo porque elas lutaram pelo protagonismo, né? A indústria dando de presente. Gente, vamos agora consumir o arroz integral orgânico do Movimento Sem Terra. Não, acho que é uma conquista que foi feita por essas pessoas. Então, essas conquistas estão sendo feitas agora muito devagar dentro da própria indústria da moda, colocando aí nessa ruptura com essa lógica da linearidade, para que a gente possa pensar sobre essa nova produção de bens de consumo dentro da indústria da moda, respeitando aspectos da circularidade, do que veio a se convencionar chamar de economia circular, né? Que é você manter sempre dentro do processo produtivo todos aqueles elementos que você já está usando, não gerando sobras e não descartando nem tecido, nem matéria-prima, nem aviamento, e, sobretudo, nem os corpos das consumidoras e dos consumidores. É importante que a gente coloque sempre em movimentação dentro do sistema, aqui no caso de alimentação, esses produtos que são diferentes, que poderiam ser descartados e que eram e ainda são, em alguns lugares, descartados porque não são padrões, não são bonitos, né? Não são do tamanho da altura certa, dentro de um processo de completo aproveitamento, de não descartar nenhum pedacinho dele. Quando a gente fala, que fazendo uma comparação com a moda, o que é interessante hoje dentro dessa economia circular, dentre outras coisas, que a gente crie um sistema educacional para o design de moda que já trabalhe prevendo a sobra, que já trabalhe prevendo o descarte. Né? Então a gente hoje trabalha, por exemplo, entendendo que a importância do design dentro da moda é o design que tem resíduo zero, que aproveita todos os pedaços do tecido, e mesmo que em algum momento o corte seja mais circular, aquela sobra de tecido que supostamente não se encaixaria em algum lugar deve voltar para o processo produtivo, construindo algum tipo de acessório, de bolso, ou virando parte de uma nova peça. Em 2014, eu trabalhava como consultor criativo e de processos de cocriação dentro de uma grande plataforma que une os grandes players do mercado de moda, enviamentos e tecidos e as escolas de design de moda de Santa Catarina. Passei 5 anos trabalhando nesse projeto e a cada ano eu tinha que trazer um novo tipo de provocação para alimentar todo esse nosso processo circular de aprendizado, né? Nada a gente jogava fora, descartava dos processos anteriores e colocava de novo na roda do pedagógico ali, tentando dar continuidade para um desafio maior, que era encontrar uma identidade para o design produzido em Santa Catarina.
E aí, a cada ano, eu criava uma nova metodologia de trabalho. E em 2014, eu criei uma metodologia de trabalho que eu chamo de jiu-jitsu cultural, né? Que é você encontrar uma fraqueza, um problema e transformar numa estratégia de sucesso, que é basicamente o que o jiu-jitsu faz enquanto luta marcial, né? Então, eu trabalhava com grupos de professores e de estudantes e convidei os professores e estudantes para fazerem uma pesquisa, cada um em seus lugares, porque o projeto trazia para a roda de trabalho, enfim, de aprendizado, pessoas de diversos lugares do estado de Santa Catarina inteiro, tanto do Parque Industrial quanto do Parque Educacional do estado. E eu pedi para as pessoas em cada uma das suas cidades pesquisassem e trouxessem para a gente pessoas que estavam praticando o jiu-jitsu cultural. E um grupo me trouxe um cara que se chama Jairo Lumertz, que é um surfista de Garopaba, que tem uma ONG batizada de Eco Garopaba, que trabalhava com a seguinte metodologia. Ele ensinava as crianças a recolherem garrafas PET das praias. Com essas garrafas PET, ele ensinava as crianças a fazerem pranchas ecológicas. Com essas pranchas ecológicas, ele ensinava as crianças a serem os novos surfistas. E aí a gente entendeu que existia ali um ciclo virtuoso de aproveitamento completo de todas as energias, né? Tanto do que estava descartado como da energia criativa dessas crianças que estavam ali sendo naturalmente educadas ou incentivadas a serem mestres de transformação de um futuro mais saudável. Pensando sobre esse trabalho, essa relação do Jairo com as crianças, eu fiquei pensando assim, pô, existe aí um novo tipo de economia que está trabalhando nesse processo, que não é uma economia, a mecânica de relacionamento é o dinheiro tradicionalmente conhecido. Era muito mais um lugar do impacto, né? E a gente resolveu chamar isso de economia afetiva, que é afetiva não somente no sentido do amor, obviamente o amor aí o ato mais revolucionário que a gente pode defender enquanto seres humanos, enfim, mas também o afeto no sentido do verbo afetar, né? Eu te afeto, você me afeta e junto a gente vai afetando grupos e criando bolsões que eu chamo de bolsões de virulência positiva, ou seja, onde a gente pode ir se contaminando com processos criativos. Nesse lugar da economia afetiva existe uma expansão do que a gente chama de círculo afetivo, que contempla a seguinte forma: um círculo é o planeta, o outro círculo são as pessoas. Nessa área de intersecção entre um círculo e outro, acontece o que a gente chama de afeto, que é a área de impacto, é a área perfeita para que a inovação aconteça. E que a gente tem que se questionar sempre com quem a gente faz e para quem a gente faz. Né? Como a gente come, qual o produto que a gente consome, que roupa eu vou vestir, que roupa eu visto, essa roupa está respeitando o meio ambiente, a natureza, essa roupa está respeitando quem faz as minhas roupas, né? Então a gente foi construindo ao longo de 6 anos agora essa ideia de uma economia afetiva que busca sempre trabalhar nessa ideia de fazer com os outros, fazer para os outros, né? Lidar sempre com a possibilidade, a capacidade dos pequenos produtores, das cooperativas, dos grupos produtivos, né? Entender a importância da biodiversidade para a natureza e da diversidade para a sociedade como um todo. E, sobretudo, pensar sempre que o verdadeiro sujeito que cuida de si é que pode cuidar dos outros. Então, a gente trabalha essa perspectiva da economia afetiva sob a perspectiva do cuidado coletivo. Então, basicamente, a gente trabalha nessa ideia que a economia afetiva defende dentro do exercício da moda, que é o campo onde a gente atua, com o seguinte pensamento: a moda não é mais sobre roupas, é sobre pessoas. Comida não é mais sobre alimentos, também é sobre pessoas.